Vou projetar, gente, para ficar fácil, para quem quiser acompanhar pela Bíblia do Caminho aqui, mas quanto a outras traduções, como nós já havíamos conversado, né? É válido também a gente ter uma tradução diferente para ter uma percepção de uma palavra ou outra, fazer uma comparação também. Conforme a turma me colocou aqui, que na semana passada eu não pude participar, né? Nós vamos retomar desse item 11, mas algumas traduções não têm a numeração. Nós ainda estamos fazendo uma reflexão do diálogo entre o crítico e Allan Kardec. Então, nós estamos exatamente nesta pergunta. Aí, Marco Túlio, como vocês já iniciaram uma reflexão, eu peço que você inicie o comentário, depois eu comento, tá? A gente faz a leitura, e aí você pode iniciar o comentário, retomando a linha de raciocínio que vocês já tinham iniciado na semana passada, tá bom? Quanto pagastes para ver essas coisas? E aí o visitante responde, né? Absolutamente nada, garanto. E aí o codificador diz, ora, aí tendes charlatães de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome da sua classe. Até hoje, ainda não se tinha visto charlatães desinteressados. Pelo fato de um gaiato se ter divertido assim, não se segue que as outras pessoas presentes hajam pactuado com ele. Aliás, com que fim elas se fariam cúmplices de uma mistificação? Para divertir a sociedade, direis. Concordo que ela se prestasse alguma vez a tal brincadeira. Quando, porém, essa brincadeira dura meses e anos, creio que o mistificado é o próprio mistificador. Será crível que só pelo prazer de fazer que acreditem em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá para horas inteiras à volta de uma mesa? Tal prazer não valeria a pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso primeiro indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há situações que excluem toda suspeita de embuste. Pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. Outro tanto não se daria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas admitindo mesmo que neste último caso ficasse bem comprovada uma manobra fraudulenta, isso não provaria coisa alguma contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. O espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam e exploram o seu nome do que o é a ciência médica pelo fato dos charlatães que vendem suas drogas ou a religião pelas ações dos maus sacerdotes que corrompem o seu ministério. Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o espiritismo se presta a abusos. Ele, porém, fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando toda solidariedade, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando toda solidariedade com aqueles que o explorassem ou desviassem do seu fim, exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Considerando-se que o próprio... Oi? Só para a gente... Porque esse é longo, por isso nós até interrompemos. A questão é que na questão anterior, na pergunta anterior, o visitante,
ele fez uma afirmação sobre charlatanismo. Ele disse assim, deixa eu ver como é que está na minha tradução aqui. Não creia, Senhor, que minha opinião tenha sido formada superficialmente. Ele estava precisando se afirmar. Vi mesas rodarem e baterem, pessoas que asseguravam escrever sob a influência dos espíritos. Porém, estou convencido de que nisso havia charlatanismo. O que a gente trouxe no encontro passado? É que o charlatanismo é um crime até, dependendo da conotação que se possa dar, de que o sujeito engana os outros para ganhar dinheiro. Foi por isso que Kardec, ao responder, perguntou quanto pagou para assistir a tais manifestações, né? Aí, por isso que ele falou assim, não, absolutamente nada, te asseguro. Aí, a partir daí, o Kardec faz essas digressões para mostrar o seguinte, o espiritismo, ele fornece, ele traz elementos, é possível que haja pessoas querendo ganhar dinheiro com o espiritismo? Só que o próprio espiritismo, ele traz os elementos que desmistificam ou descaracterizam essas figuras, né? Aí a gente já lembrou que o espiritismo já tem quase 200 anos. Até hoje não conseguiram derrubar o espiritismo, né? Só essa lembrança inicial aí, porque, igual eu falei, é longo a questão, mas é muito interessante também. Beleza, eu vou continuar aqui. Considerando-se que o próprio Espiritismo trata os seus limites e que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, que aceita que ou repudia. Toda falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, julgam pela aparência e que, por ter encontrado saltimbancos adornando-se sobre o nome de espíritas, para atrair as pessoas, dizem com gravidade: eis o que é o espiritismo. Sobre o que, quem afinal cairá o ridículo? Não será sobre o saltimbanco que usa o seu ofício, nem sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções, mas sobre os críticos que falam do que não sabem ou deturpam conscientemente a verdade. Queria chamar a atenção isso aqui, ó, doutrina escrita. Né? A doutrina espírita não é aquilo que é comentado. Não é fruto de explanações, porque a explanação ela pode vir de uma falta de um equívoco de interpretação, de entendimento sobre um determinado princípio. Mas nós encontramos, de fato, em profundidade, o ensino coletivo dos espíritos superiores nas obras da codificação, nas revistas espíritas, ou seja, um trabalho muito bem organizado e concatenado pelo próprio Allan Kardec, né? Então, daí é importante que a gente tenha cada vez mais um conhecimento sobre o que, de fato, é a doutrina para saber separar. Eu até comentei esses dias para trás aí, foi no curso que nós até terminamos a semana passada, que foi os mecanismos da comunicação mediúnica. Não sei se eu cheguei a mandar para vocês no grupo lá, se eu não tiver mandado, eu vou mandar hoje. Quando a gente vai parar para refletir sobre alguns médiuns brasileiros que se diziam espíritas e que muitas pessoas denominam esses médiuns de espíritas, quando a gente vai pesquisar um pouquinho, aprofundar um pouquinho, dá para perceber claramente a divergência que é. Por exemplo, se a gente pegar a figura aí que está sendo muito, não só que foi muito falada, como está sendo muito falada também, que é a questão do João Teixeira, né, que é o João de Deus, que muitas pessoas dizem que João de Deus é espírita. Só que quando você chega lá no templo, é interessante que a primeira coisa que você se depara, o templo ainda existe, né, ele está em funcionamento, inclusive. A primeira coisa que você se depara é com imagens de vários tipos. Vocês viram? Quem assistiu o documentário vai lembrar. Vocês lembram disso? Então. E lá tinha várias imagens de santo,
o próprio templo em si, ele vai mostrar que ele não era uma instituição espírita, era uma instituição espiritualista. Né? Mas por que eu estou querendo chamar a atenção? Porque esses detalhes, assim, a pessoa só passa a ter uma compreensão maior quando ela, de fato, chega na essência do que é espiritismo. Nós não estamos aqui para dizer o que é o que não é espiritismo, né? Nosso papel não é esse, pelo contrário. Mas dá para a gente conseguir perceber claramente, separar as coisas, porque não é porque existe um João de Deus, que se denominava espíritas, que muitas pessoas se dizem que ele era espírita, que nós vamos dizer que todo médium é um charlatão, como João Teixeira, como é João Teixeira mesmo o nome dele, né? Para não ficar chamando ele de João de Deus. Porque só de falar que é de Deus já é uma afronta. Só do indivíduo se declarar João de Deus, já era de se desconfiar. Mas muita gente acha que não, acha que ele era espírita mesmo, né? O Zé Arigó também tinha as questões, né? Era um médium extraordinário, mas também tinha suas questões muito voltadas ao espiritualismo também, é muito respeitável, né? Nós não estamos falando aqui contrário ao espiritualismo, pelo contrário, mas a gente vai perceber que espiritismo é outra coisa, gente. Ele sai do campo do religioso e vai para a filosofia. Entende? Então, a gente só consegue ter essa percepção mais ampla e separar as coisas quando você, de fato, conhece na essência qual que é a proposta da doutrina espírita em si. E eu acho interessante Kardec falar, né? Não é culpa da religião de ter um mau religioso, um péssimo sacerdote. Mas, João Teixeira, isso mesmo. Obrigada, viu, Carlos? Mas, às vezes, a pessoa tende a dizer, às vezes, ficar, assim, cismado com a religião por causa do religioso. Fica cismado com a religião por causa do sacerdote. Então, o paralelo que ele está fazendo é isso, né? Agora, como nós refletimos também na outra semana, sem ser na semana passada, na outra, naquela conversa que ele tem, né, com o mesmo crítico, o que o outro diz em relação a ele é uma coisa. Ele chega a dizer, o que eu não posso é compactuar com isso, o que eu não posso é fazer o mesmo, né? Então, falar mal do espiritismo, isso cada um pensa o que quer, fala o que quer. Agora, a gente não entender de fato o que é o espiritismo, aí que está a questão. Porque quando surgir, por exemplo, dentro de uma experiência, uma reunião mediúnica, por exemplo, um espírito mistificador, nós vamos conseguir detectar? Nós vamos conseguir identificar o espírito? Ou não? Se estudar. Então, é necessário senso crítico. Se eu não souber que de fato é espiritismo, como é que eu vou saber o que é espiritismo e o que não é espiritismo? Aí todo espiritualismo que a gente se depara é tomado como espiritismo. Por quê? Porque a pessoa não tem realmente a ciência do que é espiritismo. Então, Kardec, quando responde, quando conversa, ele conversa com conhecimento de causa, ele conversa partindo de uma linha de raciocínio muito bem estruturada, e é importante que a gente também siga os passos do codificador. Quer comentar, Marco Túlio? Rose, eu só queria lembrar, assim, né, em continuidade ao que você está dizendo, que não é o caso de a gente estar criticando ninguém, né, longe disso. A questão toda é que a doutrina espírita ela tem 15 princípios básicos. Eu já falei isso até no outro curso, né, lembrei, sem princípios, alguém Jesus, todo mundo acredita, nem todo mundo, tem gente que nem sabe que Jesus João, existiu em determinadas religiões. Marco Túlio. Né? Oi. Tá falhando o seu áudio. Pode falar. Tá falhando. Tem como você repetir, por favor? Sim. Deixa eu ver aqui se eu posso Cortou, mudar a tá? conexão. Interessante, tá? Agora você está me ouvindo? Não. Tô, mas tem hora que falha. Tá falhando.
Vou lá falar com ele. Tá, obrigada, Jane. Antes, para dar um tempinho para o Marco Túlio voltar aí, gente, queria chamar a atenção para uma outra coisa aqui, olha. A questão não será sobre o saltimbanco que usa o seu ofício, nem sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções, mas sobre os críticos que falam do que não sabem. É a primeira coisa que a gente tem que aprender também, para não passar vergonha igual esse crítico aí. Por isso que Kardec fala muito bem, na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Se eu não sei sobre aquela questão em si, eu silencio, observo, pesquiso, estudo, aprofundo, para desenvolver uma reflexão mais bem embasada sobre aquela questão em si. A gente não deve emitir opinião, nem dizer que sim, nem refutar, dizer que não, se nós não temos conhecimento profundo sobre uma determinada questão, né? E em segundo plano ele coloca, ou deturpam conscientemente a verdade. É quando o indivíduo realmente, ele chega a uma conclusão, às vezes, de fato, ele consegue perceber a veracidade daquilo, mas ainda assim, a pessoa não dá o braço a torcer e prefere continuar insistindo, dizendo que aquilo não é uma verdade. Voltou aí, Marco Túlio? Marco Túlio, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Rose. Pode comentar o que você tinha comentado antes? Tá, se não der para dar sequência, porque aqui está tudo certinho, mas... Bom, eu estava falando que a doutrina espírita ela tem princípios. Sem um deles, ou alguns deles, não se pode falar em espiritismo. Eu estava dizendo que tem gente que não acredita em Deus, então ele não pode falar que é espírita. Tem gente que não acredita, nem sabe que Jesus existe, então não pode falar que é espírita. Então, a mediunidade, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, ela está presente em vários segmentos, porque é uma condição do ser humano. Inclusive, o livro dos médios fala que ela é orgânica, é do nosso organismo a mediunidade, né? Conseguir essa conexão com os espíritos. Agora, por ser médium simplesmente, nós não podemos falar que somos espíritas, né? Aí requer outros elementos, outras condições. Então, nós temos que entender que muitas pessoas vão se valer, sim, são falsos profetas, falsos cristos, etc., que vão querer se aproveitar disso. É o que está trazendo aqui Kardec, o que não quer dizer que está com algum problema. Sim, realmente. Pois não, Alexandre? Boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite a todo mundo, Marco Túlio, todos vocês. Rose, aproveitando sua fala, eu queria dizer novamente aquilo que eu já falei uma vez. Você estava falando, né, sobre não acreditar em Deus e se dizer espírita e ter mediunidade, né? Como eu disse uma vez, mediunidade e falsidade todo mundo tem, basta desenvolver, independente de acreditar ou não em Deus. É isso mesmo. Isso mesmo. Potencialidade, né, Alexandre? Aqueles que contribuem... Opa, desculpa. O quê, Rose? Eu não entendi. A potencialidade mediúnica, né? Desenvolvimento das nossas potencialidades mediúnicas e anímicas também, né? Isso mesmo. Sim, esse negócio de animismo E já a deu tanta confusão. Ela independe da condição, né, da moral. Mas deu confusão por... Eu não vou nem usar a palavra ignorância, gente. Eu vou falar que foi por burrice mesmo que deu confusão.
E eu falo porque foi em relação a mim. Em relação a mim, não. É em relação de outras pessoas para comigo. Durante uma comunicação disseram que era apenas eu quem estava falando e que eu estava falando aquilo que eu queria falar e estava me escondendo e estava, entre aspas, me escondendo atrás de um espírito. Fecha aspas. É delicada a questão, né? Porque não é um assunto aqui em pauta, mas a questão do elemento anímico tem que ser analisado de forma cuidadosa, né? Senão você acaba Não, inibindo o próprio desenvolvimento não, da potencialidade do médium, né? eu não quis entrar nessa questão, não. Foi só um exemplo mesmo, porque como a gente estava falando sobre isso, eu só citei esse exemplo, mas só para contextualizar, não para entrar no assunto. Uhum. Por isso que o grupo tem que ser maduro, que aí não sai isso, né? A pessoa não faz um comentário desse, né? Porque você pode fazer uma pessoa desistir de todo um trabalho, né? Mas, Rose, só pois não. lembrar que a mediunidade, ela existe independente da condição moral do sujeito. A gente sempre fala isso. Assim como a inteligência, então vai ser usado como a pessoa, como lhe aprouver, né? Aí a gente tem que tomar os cuidados mesmo, porque pode usar para o bem, pode usar para o mal. Não quer dizer que uma pessoa que usou para o mal não seja médium também, não estamos aqui julgando, mas que entra nessa questão que Kardec está trazendo. Não quer dizer que o fato de haver, digamos assim, exceções ou problemas, não quer dizer que a doutrina espírita, o espiritismo, está derribado por conta disso. Né? Exatamente. Aqueles que atribuem o espiritismo que é contrário à sua essência, fazem-no por ignorância ou má intenção. Né? Percebe aí que ele pontua, ou desconhecimento, ignorância ou má intenção. No primeiro caso, a leviandade. No segundo, má fé. Neste último caso, eles se assemelham a certos historiadores que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alteram os fatos históricos. Um partido que usa de tais meios fica desacreditado e não consegue o seu objetivo. Notai bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de haver estudado. Não criticamos de forma alguma aqueles que não pensam como nós. Mais uma vez, ressaltando aqui sobre a liberdade de pensamento, sobre o direito das pessoas sustentarem as suas ideias, ainda que errôneas. Percebem isso? Isso pode mudar a vida da gente, se a gente entender. Respeitar o ponto de vista do outro, respeitar o modo do outro pensar. O que é evidentemente, o que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas sobre o vosso ou seu ponto de vista. E do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, figura em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor não lhe fica bem, que a cor negra conviria mais. E nisto não cometerá erro. Errará, porém, se, vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Boa analogia dele, ele é bem didático e direto, vocês percebem? Né? Que qualquer pessoa consegue ler e entender a linha de pensamento dele, né? Marco Túlio, a hora que você quiser comentar, você pode me interromper, tá? Tá bom? Tá, Em okay. Vai no resumo, encontro já senhor... do que... Né? Oi? Estou dizendo que isso vai ao encontro, ou seja, vai a favor do que já foi dito no Sim. início aí por você. Né? Em resumo, senhor, todos têm inteira liberdade para aprovar ou censurar os princípios do espiritismo, para deduzir deles as consequências boas ou más que lhe aprouve.
Porém, portanto, contudo, entretanto, a consciência impõe a todo crítico sério, aqui não é qualquer crítico, né? A obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é ele não falar do que não conhece. Eu vou ressaltar mais uma vez e voltar no que eu já tinha comentado em semanas anteriores. Nós que estamos estudando o Espiritismo com atenção, estamos estudando as obras da codificação, precisamos aprender com Kardec. Gente, a filosofia espírita propõe que a gente duvide mais e, vamos dizer, sabe aquela certeza que a pessoa, ao invés de dar certeza, duvidar mais. Quando você dá certeza de alguma coisa, você fecha o raciocínio. Você fecha a reflexão. Acabou? E agora, voltou? Voltou agora, né? Opa, estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Nossa, agora voltou. Estamos. Isso. Eu estava dizendo que quando uma pessoa formula uma pergunta para a gente responde. Estão colocando o cabo aqui. Beleza, obrigada, viu? Agora vai parar de falhar, eu coloquei o cabo aqui direto no computador. A pessoa formula uma pergunta, né? Talvez nós poderíamos indicar uma leitura. Indicar uma leitura para que a pessoa tenha uma percepção sobre o assunto mais amplo. Mas, geralmente, o que se faz? Dá a resposta pronta, que é uma resposta, às vezes, superficial e direta. E, às vezes, a gente dá a resposta como se, de fato, a gente soubesse os pormenores de um questionamento. O que eu quero chamar a atenção aqui, enquanto doutrina espírita, dentro do seu aspecto filosófico, é que é necessário que a gente entenda que a gente precisa duvidar mais. Menos certeza e mais dúvida, porque a dúvida, ela propõe uma investigação, uma continuidade na investigação. Né? Você não vai dizer, eu sei, é isso. Como é que propõe o Jesus nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito todo mundo é, porque se a gente fosse rico de espírito, nós estaríamos nas esferas superiores. Porém, se reconhecer pobre de espírito é outra coisa. O que eu vejo são espíritas cheios de certeza e pouco investigativos. E aí o que faz é com que a pessoa ela não se coloca como carente de espírito, ou seja, um necessitado que sempre precisa estudar mais, refletir, ler mais, pensar mais. As pessoas querem respostas prontas. As pessoas querem resolução fácil para a vida delas. Né? E a vida não é uma coisa tão fácil assim. Existe uma complexidade em cada problemática. O problema, aparentemente, pode ser o mesmo. Você pega tema, divórcio. O tema é o mesmo? Mas os seres humanos são diferentes, os casais são diferentes. Você vai tratar de forma igualitária? Você vai dar uma resposta? Ou você vai mostrar que em espiritismo, o que o espiritismo propõe é uma reflexão mais ampla sobre os assuntos, e a resposta nós não encontramos fora de nós encontramos dentro de nós. Então, eu quero chamar a atenção em relação a isso aqui, né? Porque, geralmente,
chega às pessoas com sede de uma resposta pronta e imediata, e ela recebe uma resposta pronta e imediata. Então, seria interessante ressaltar a complexidade das questões. E dizer, olha, em espiritismo, a gente aprende muito sobre a vida, mas é importante que se leia o livro dos espíritos, por exemplo. Você tem um entendimento sobre a vida, o que Marco Túlio ressaltou aqui pela segunda vez. Eu preciso, em conhecer a doutrina espírita, estudar os 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. Porque não é só refletir sobre o espírito, é entender os mecanismos da vida, e aí a gente passa por Deus, é entender sobre o ensino como um todo, a gente passa por Jesus, aí que vem espírito, e depois tem espírito, tem evolução, tem livre-arbítrio, tem causa e efeito, enfim. E a pessoa quer uma resposta de 1 minuto, fechar a questão e responder de forma, não, as coisas não são assim. Né? Em curso de acolhimento fraterno, a gente fala bastante isso. A primeira coisa que o tarefeiro de acolhimento fraterno tem que eliminar em si aquela expectativa de que você vai resolver o problema do outro. Você vai oferecer ferramentas para que a pessoa se sinta estimulada em conhecer a doutrina espírita, em conhecer o Evangelho de Jesus, entender como que é qual que é o convite. É no caminho que a gente vai descobrindo as verdades. É no caminho, é na trajetória. Então, não tem como. Se o problema é meu, como é que a Inês vai resolver por mim? Como é que o Marco Túlio vai resolver? Se eu criei a problemática para a minha vida, como é que o outro vai resolver por mim? Olha onde isso vai, a fala do codificador. Eu não posso falar do que eu não conheço. Se eu não conheço a intimidade de um casal, estou citando aqui só o exemplo do divórcio, né? Coisas que eu já ouvi da boca de expositor espírita. Divorciar é adiar karma. Não sei se vocês já ouviram. Então, o quê? Vai matar? Vai matar, então? Você vai destruir a família de crianças? Isso é você tornar simplória, tornar pobre uma doutrina que é rica. Não faz o menor sentido. E o Kardec sempre está batendo nessa tecla. Sempre. Dê a outro o direito do outro pensar como quer. Quanto a você, elabore bem as suas ideias, as suas reflexões, estude, aprenda. A doutrina espírita está aí. É só ler. Só fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Quer falar, Marco Túlio, para eu passar a palavra para a Antônia e depois para a Elza? Ou para a Elza, Pode depois para a passar Antônia? para Maria Elza e depois a Antônia, depois eu quero um pequeno comentário. Beleza. Elza. Elza, você quer falar? Maria Elza. Então, Antônio. Isso. Liga seu áudio, por favor, Antônio. Vai que dá. Tem hora que dá uma travadinha mesmo. Se tiver difícil, aí, agora deu. Acho que você respondeu, porque na maioria das vezes as pessoas não gostam de ser contrariada. E para não criar problema, né, a gente acaba aceitando, entre aspas, né, para não... Porque a gente já sabe a natureza e na maioria das vezes a pessoa acha que o que o médium fala é lei. E quando você vai questionar, aí você fica como... Você está me entendendo? Acho que você me respondeu. Que é falta de estudo, de entendimento. Porque esse livro mesmo que vocês estão explicando,
ele é fundamental numa casa espírita, e eu acho que a partir do momento que as pessoas têm esse entendimento, poderia estar reunindo e estudando, porque a gente faz o convite, eu falei que é um livro bom e tal, mas ninguém quer tirar tempo para aprender, né? Sim. E o que leva a pessoa a falar o que vem na boca sem ter certeza, né? Falta de quê? De estudo. Sim. Isso aí. E o dia que tiver certeza é de se questionar. O dia que a gente tiver conseguido, a gente der certeza de alguma coisa, a obsessão montou. Porque o princípio da humildade qual que é? Eu sei até aqui, mas amanhã pode ser que venha um componente que vai agregar mais a minha reflexão em torno disso. Então, não é só o médium, não. Ao que o médium falou é lei. Nem o Papa. Ninguém. Nem Kardec. O próprio Kardec ensina a gente a questionar os espíritos que se comunicam se dizendo mentores. E eles gostam disso, porque é sinal que a gente está lúcido, nós estamos atentos, nós não estamos ali para ser enganados. Agora, e participar disso aqui envolve pensamento. Tem gente que não quer pensar, Antônio, tem gente que quer a resposta pronta. E quando o indivíduo quer ser guru, ele quer um tanto de guiado, para ele falar as verdades dele e as pessoas acatarem. É essa grande crítica, por exemplo, que o filósofo Nietzsche faz a respeito do cristianismo e das religiões como um todo. Né? Eu fico até chateada quando eu vejo pessoas que se dizem que estudou filosofia, fazendo comentários a respeito do Nietzsche, como se ele fosse um anticristo. Não, ele é o anticristão, e ele está corretíssimo. Porque a quantidade de bobagem que as pessoas fazem partindo do evangelho de Jesus, deturpando o evangelho, coisa absurda, de criar uma dependência nas pessoas, de que tem que ter um sacerdote, tem que ter um intermediário, tem que ter um médium, não tem que ter ninguém. Aquele que a gente precisava como intermediário, ele já veio. O que a gente precisava como roteiro já está aí. Então, é por isso que um estudo desse não dá ibope, e não vai dar mesmo. Por quê? Porque aqui tem que se fazer filosofia, a gente tem que refletir sobre as contradições. Aqui você tem que parar para pensar, não é uma coisa assim que você vai lendo, que é superficial, não é. Vai incomodar, às vezes a gente vai ouvir ou ler coisas e falar, nossa, que carapuça serve direitinho na gente, então incomoda. Por isso que precisamos intensificar os estudos das obras da codificação para conhecer Kardec, porque o movimento espírita está carente de Allan Kardec. Que eu vejo que o movimento espírita não conhece o próprio Allan Kardec. Né? E aí dá isso aí que você comentou muito bem. É uma realidade, acontece aí na sua cidade, acontece aqui também, creio que acontece em todo lugar. E no espiritismo não é diferente como em outras escolas filosóficas ou religiosas. As pessoas têm um certo grau de preguiça e preferem que o outro diga a elas o que elas devem fazer. Né? O contrário seria elas mesmas terem um trabalho para refletir, para analisar, para pensar, e elas mesmas chegarem às suas conclusões, né? Mas, infelizmente, não é a realidade. Quer comentar, Marco Túlio? Rose, a Antônia falou sobre que a gente fica com receio, cheio de dedos, né, para poder falar com as pessoas ou questionar, mas o que a gente tem que lembrar, este estudo que nós estamos fazendo sobre o que é o espiritismo, mostra ainda mais, essa questão dela que ela levantou foi ótima, para a gente lembrar que esse livro não é um livro principiante, não é início. É um livro que nos direciona, nos ensina como nós vamos dialogar com as pessoas que vão existir. Olha a elegância e a forma com que Kardec fala, sem deixar que a pessoa saia na ignorância ou deturpe suas palavras. Ele traz essa forma de falar. Então, nós temos que compreender que existe um formato. Não que nós sigamos, nós não temos essa condição toda de Kardec, mas
que nós temos aqui um modelo de forma de conversar. Se aparecer um crítico, se aparecer um cético, se aparecer um sacerdote, nós vamos poder conversar. Mas, para isso, aí, volta também aquilo que a Rose falou. Temos que estudar. Aí nós vamos poder falar com mais conhecimento de causa. Né? Sobre o divórcio, a Rose até lembrou que o divórcio é um adiamento de karma. É uma frase importante, interessante. O que também traz a doutrina espírita é que... Mas não é minha, não. Além dessa... Queria só abrir esse Não. parênteses. A frase que você trouxe. Pois é, mas é uma frase que você trouxe aqui agora. Não é sua, sei. Mas também tem outra que diz o seguinte: o divórcio, nós temos que considerar a possibilidade de nós ampliarmos os nossos karmas, né? Então, tem duas vertentes. O que nós temos de outra fase, né? Nós temos que nos tolerar. Nós temos que achar essa forma, está no Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Nós temos que administrar essas relações. Aí nós vamos lá na questão 919, do Livro dos Espíritos, Conheça-te a ti mesmo, 919A, que fala que nós estamos aqui para consertar as nossas relações. Aí, mas é um adiamento de karma, sim, eu concordo. Eu só estou ressaltando que nós também temos que lembrar que, em insistindo em algo que nós não damos conta, e isso não é possível, porque Deus não dá fardo mais pesado que nós não tenhamos condições de levar, mas nós fraquejamos, é verdade, talvez é melhor mesmo a gente deixar para depois. As condições vão ser piores? Vão ser piores. Ninguém toma bomba e fica numa sala melhor ou igual a do ano anterior, né? Mas eu estou concordando, eu não estou discordando, nem sei de quem é essa frase, não. Uma frase reducionista, né? É uma frase muito reducionista. Você pega uma problemática que ela é infinita e você lança um olhar, uma resposta sobre ela, né? E a pessoa que está sofrendo agressões mantém um relacionamento sofrendo agressões porque o bonito do expositor ou da expositora conversou fiado, fez um comentário contrário à própria questão do Livro dos Espíritos, que fala que o divórcio está na lei da natureza, está na lei dos homens, e existe um motivo pelo qual está na lei dos homens, né? Que é para proteger alguém. Então, assim, o que eu estou querendo chamar a atenção é para a gente não ter esse pensamento reducionista, porque os problemas são muito diversos. E quando a gente vai conversar sobre um assunto, tem que conversar com a complexidade que lida as coisas. Né? Eu citei o divórcio, eu poderia citar vários outros. Né? Nós tivemos um caso recentemente aí de um estudo que tratou do suicídio num aspecto só, reducionista. Ele é multifatorial. Vai tratar sobre depressão, tem que analisar também os aspectos que são multifatoriais. Vai falar de aborto, questões, vai ter que levantar questões de ordem social, política, psicológica, saúde, né? N fatores. Porque senão... Gente, se a gente estivesse falando para um público maduro, nós poderíamos soltar uma frase dessa. Separar é adiar karma. Mas não. As pessoas não têm a menor ideia do que é a vida. As pessoas estão acostumadas a sentar, ficaram ali anos e anos e anos, centenas e centenas de anos, sentado ouvindo um sacerdote dizer para elas o que elas têm que fazer. A pessoa não vai pensar assim, essa frase está falando para alguns relacionamentos. Não, ele vai pegar aquilo na totalidade. E aí que está a questão, que o Kardec vai mostrar para a gente que é importante que a gente tenha esse cuidado no trato com as questões da vida, porque a vida é complexa. Porque senão, ao invés da gente ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? Mas foi válido demais seu comentário, viu, Arthur? É porque o nosso papel é esse, cada um lançar um olhar. Por isso que todo mundo tem que participar. Grupo de estudo não é palestra. As visões diferentes têm que ser trazidas para que a gente possa perceber que são vários olhares sobre o mesmo assunto. Isso é que é filosofia espírita. Né? E as pessoas têm medo disso, por exemplo.
Porque outro ia falar assim, eles estão discordando. Não, nós estamos falando de pontos diferentes. Isso é filosofia espírita. Exatamente. Não, tá, não é uma coisa de Foi. concordar, nós não estamos aqui para concordar ou discordar. A gente está aqui para refletir sobre os vários ângulos. E isso que as pessoas têm dificuldade, que é a do ego, né? Vocês já perceberam isso? A do ego. Não tem que todo mundo pensar da mesma forma. A gente tem que realmente desenvolver um pensamento que, de fato, dá essa substancialidade para a gente. Quem mais quer falar? Quer falar, Aline? Mais uma concordância mesmo. Eu acho que o discordar é que gera grandes discussões produtivas, né? Eu acho que se todos pensássemos iguais, a gente nunca chegaria às grandes conclusões e descobertas e tudo, né? Então, a inquietude do aprender é que acaba levando a gente a tantas coisas, né? Exatamente. Eu adoro isso particularmente. Eu gosto de pegar aqueles filósofos que falam uma coisa, outro fala outra, que instiga a gente. Você fala, peraí, como assim? Que dá uma ânsia na gente aprender. Isso é muito bom. É muito bom. Obrigada pelo comentário, Aline. Maria, a Elza, agora a Elza vai falar, não vai, Elza? Que ela agora tá 2 vezes aqui, ó, bicorporiedade, ó. Ou não? Oi, Rose. Oi, Elza. Cheguei atrasada, menina. Mas eu tô em 2? Eu só tô no celular, menina. Não, então não é não, eu confundi aqui. É outra Maria Elza. O meu é só Elza. Não, hoje eu só tô ouvindo mesmo. Tô só absorvendo, sabe? Que tá, esse estudo tá bem interessante aí. Então, super cabe aí na minha vida hoje. Bem legal. Viu? Beleza. Alexandre. Não, eu ia comentar o que acho que foi a Aline que falou que nós temos que discordar mesmo, porque o mundo não foi feito para todo mundo concordar, até porque isso é muito chato. É verdade. Sério, não, tô falando sério. Não pede lugar. A gente precisa viver em estado de democracia até dentro do espiritismo, onde cada um pode dar a sua opinião. Sim. E o outro pode concordar ou discordar. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Romildinha? Uma colocação aqui que gera muita polêmica no Livro dos Espíritos, no Evangelho, capítulo 23, a estranha moral. Eu, fazendo culto no lar, é o capítulo que eu estou assim, tendo que refletir e procurar ou estudar em outros livros. E aí, conversando com uma outra pessoa, como gerou polêmica, sabe? A compreensão que as pessoas têm de bate o martelo, é aquilo que falou e pronto, acabou. Sem partir daquela questão de em que época foi dito, para quem foi dito, e a gente trazer agora para a nossa época, né, contemporânea. Então, o quanto que é importante estudar, refletir, discutir, porque, para mim, é o capítulo que mais gerou polêmica, sabe? Em discussões que eu já tive com outras pessoas. A estranha moral. E eu achei incrível, porque a sutileza de Jesus para fazer as colocações de acordo com a época. E agora a gente trazer para a nossa, né? Mas sem ir com ferro e fogo e acreditando piamente que aquilo, né, que Jesus falou, sendo que, como disse, não foi nada daquilo, né, disso que as pessoas estão compreendendo, né, ou querendo compreender, ou compreendendo sem estudar, sem aprofundar, sem refletir. Sim. Kardec trabalha bastante isso, né, Marco, no Estranha Moral, né, que a gente tem que duvidar. Sim. E se um texto chegar para a gente de forma estranha, assim, é sinal que nós não entendemos ele bem. Ele fala isso lá no capítulo. Pode falar, Marco Túlio. Não, esse capítulo surgiu porque o Kardec, ao trazer as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe a parte moral, o ensino moral. Ele deixou de lado os milagres, deixou as predições,
Tem umas questões lá que ele não trouxe, assim, era só sobre os ensinos morais. Só que tinha ensinos morais de Jesus que eram, assim, meio esquisitos, né? Se a gente fosse pensar com a nossa cabecinha, né? Aí ele fez um título, né? Estranha moral, moral estranha, para poder dizer o seguinte: esses aqui são ensinamentos morais também, parece que não, mas são. Aí a gente tem que estudar. Aí nós vamos voltar à questão do divórcio. Os sujeitos lá chegaram para Jesus: é justo a gente poder dar carta de divórcio? Por que Moisés mandou dar carta de divórcio ou de repúdio? Jesus falou assim, sem falar que ele não mandou dar carta de divórcio, ele disse: Moisés autorizou dar a carta de repúdio, de divórcio, por causa da dureza de vossos corações. Aí é do que a Romilda está falando, né? Tem que olhar o contexto. A Romilda, a Elza, tem que olhar o contexto. Foi Romildo. Pois é, naquela época, a mulher era propriedade do sujeito, e se ela fosse encontrada com outro sujeito, que não o dono dela, ela seria apedrejada. Então, a dureza do coração estava aí. Aí, quando ela era liberada pelo sujeito, porque Moisés falou: se você acha alguma coisa que não dá, está em Deuteronômio, se você acha alguma coisa que não te agrada na mulher, libera, dá carta de divórcio. Ou seja, dá um documento para que ela possa ter, para mostrar: eu estou com esse outro sujeito aqui agora, mas fui liberada, né, para não levar apedrejamento. Então, aí Jesus explica: o problema é vocês querem apedrejar uma pessoa que está com outra, né? Aí Jesus explica por que Moisés autorizou a carta de divórcio. Como é atual, né? E como é atual? O problema é que tem homem aí que tem mentalidade 4.000 anos atrás, que acha que a mulher é propriedade e quer matar a pedrada. Olha que interessante até onde vai a nossa reflexão, né? Como que as leis são aplicáveis. O Chico Xavier, em 71 ou 72, quando ele fazia era um programa de TV chamado Pingo, negócio de Pingo. Pinga Fogo, eu não lembro o nome, não. Pinga Fogo. 71, e ele defendia a ideia de que tinha que autorizar na lei o divórcio, por conta dessas dificuldades, porque havia muito preconceito quando falava que a mulher era desquitada, divorciada. É verdade. Não que ele defendesse a ideia. Né? Não que ele defendesse a ideia. Mas ele falou: já que nós somos nesse nível, vamos... É igual a questão do que foi falado aí, do adiamento do carro. Sim, adiamento do carro, eu concordo, eu não discordei, não. Mas, enquanto a gente não conseguir ainda, nós temos que resolver essa paradinha para não piorar as coisas. Vamos avançar ou não? 4 minutos que a gente tem aqui, né? Vamos ler aqui. Qualquer coisa a gente retoma. Rose, eu posso falar um negócio? Claro. A questão primordial não é o amor? O amor é primordial, é fundamental na vida de um ser humano, de 2, de 3, de todos, né? E na família, quando você vê, você até citou aí, que tem 2 sofrendo e as crianças junto pagando por aquela situação onde eles são diferentes, pensam diferentes, o melhor é cada um no seu lado, buscando um novo amor e uma nova vida e felicidade para todo mundo, porque o importante é o amor. Agora, eu sinto profundamente essa questão aí, adiar karma. Você está vivendo numa relação que o cara te bate ou te agride violentamente em todos os sentidos. Ou você está vivendo uma relação onde o cara é muito bonzinho, mas ele é traidor. Vai
Dá a carta de liberdade logo, né, Marco Túlio? Cada um para o seu lado. Vamos ser felizes. E não subir para o andar de cima, cada um que pague a sua culpa, mas... Romildo, eu não estou defendendo a ideia, Mas não. aí Eu é estou trazendo subjetivo. a luz Não, do Marco Túlio, eu doutrina espírita entendi. Eu estou só falando e que o evangelho. eu quis só apregoar aí a importância do amor, né? Mas veja bem, Nós Romildo, temos... talvez seria uma decisão analisando de você para uma experiência sua. O que a doutrina Não, não. propõe? A gente convive com muita gente, né, Não, eu Rose? sei, mas é uma decisão íntima. É isso que propõe a doutrina espírita. É a nível consciencial. É a pessoa que tem que chegar às conclusões, entendeu? Do que ela vai fazer. E eu vou te contar um negócio que eu pensei essa semana, parece até coincidência. Olha para você ver. O meu ciclo de amizade mais próxima, de umas 12 mulheres, por exemplo, eu falei assim, gente, que coisa incrível. Os seres semelhantes têm que se unir mesmo. Tem uma viúva, Rose. O resto é tudo separado. Eu falei, os seres semelhantes se unem mesmo. E muitas já eram separadas antes da gente unir um ciclo de amizade. Eu falei, gente, que não é coincidência, né? Uhum. Mas eu queria só chamar a atenção para uma questão aqui. Eu citei como exemplo. Eu dei um exemplo. Eu nem queria chamar atenção, o meu objetivo não foi chamar atenção para o tema. Porque um tema desse para refletir é 3 horas no mínimo, 3, 4 horas. Eu dei um exemplo de que as coisas são complexas, de que a gente não deve lidar com as coisas como simplórias, são complexas. E as pessoas precisam estudar para elas decidirem o que vão fazer com a vida delas. A resolução não pode partir de mim, não pode partir do outro, não pode partir do outro. É a pessoa que está vivendo a experiência, a pessoa que sabe o que é melhor para ela, a pessoa que sabe o limite. Do mesmo modo que existem relacionamentos onde está à beira do assassinato, existem outros que descartam pessoas como se fossem coisas. E separam. Então, o que eu queria chamar a atenção, eu não queria abrir a discussão para divórcio. Eu dei um exemplo para mostrar que as coisas são complexas. E eu vou fazer isso mais vezes. Mas valeu. Hoje eu entendi tanto a sua... Eu entendi tanto a sua colocação como a do Marco Túlio. Eu só quis dar a minha opinião a respeito dessa questão, que requer muito estudo, reflexão e decisão individual ou coletiva, né? Isso, certinho. Só estou colocando para vocês não pensarem que todas as vezes que eu citar um exemplo, a gente tem que entrar nele. Porque não dá em uma hora para falar sobre temas desafiadores. O objetivo era mostrar a complexidade da vida. Isso que eu estou querendo dizer. Mas você entendeu que eu só dei o palpite final porque você não ia continuar a leitura porque o tempo estava acabando? Então, Sim, me desculpa. Não estou falando para você não, Romilda. Eu estou falando que dentro do contexto do estudo, eu darei mais exemplos. Mas não é para focar no exemplo em si. Eu estou falando em relação a mim. Eu darei outros exemplos. Mas para a gente entender o tema em profundidade, a gente tem que estudar. Se fosse um seminário, teria que ser 3, 4 horas. E temas assim dão vontade da gente aprender mais, estudar mais. E não é em 10 minutos nós vamos falar do tema. Isso que eu quis dizer, entendeu? Do mesmo modo que eu falei com o Alexandre no início, que o objetivo não era falar de animismo. É só para explicar, por isso que a gente não vai entrar nos temas, porque a gente tem nós estamos refletindo sobre um diálogo ali, né? Então, esses temas ficam atentos quando surgir seminários, estudos, peguem lá no Livro dos Espíritos, matérias que falam sobre ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, e vai estudando sobre o assunto. Vocês terem uma percepção mais ampla das questões. Então, nós paramos no item 12, ainda no diálogo do crítico. Ok, gente? Só lembrando que
nós vamos ver em obras falando que na época de Salomão havia brincadeiras, por assim dizer, com mesas girantes. É o que nós vamos entrar agora, né? O crítico, quando a gente conversar semana que vem, ele vai falar, vamos voltar nas mesas girantes, mesas falantes. Nós vamos ver que na época de Salomão havia mesas girantes. O espiritismo só veio organizar as coisas. Beleza. Vamos lá. Quem pode fazer oração por nós, por gentileza? A Maria Elza levantou a mão. Não, eu acho que está levantada desde aquela hora. Ela deve ser que ela levantou sem querer. Que ela não abriu o microfone. Eu posso agradecer, então. Por favor. Senhor Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos com muita força, com muito propósito, esse nosso trabalho, esse nosso estudo, para que possamos continuar sempre aprendendo, sempre acumulando conhecimentos, porque essa doutrina ela é maravilhosa, e cada dia que a gente aprende um pouquinho, a nossa